Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Oi, Bocardi, boa noite, Marcela, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Ô Vera, como é que foi o clima aí nessa reunião de chefe de Estado do Mercosul para marcar a despedida do Brasil da presidência rotativa do bloco? A gente tem várias crises e, só para citar uma delas, a dificuldade de selar um acordo com a União Europeia. Exatamente, Bocardi, o climão foi meio melancólico, né? Aquela despedida ali sem boas notícias para anunciar. Até tentaram embalar ali com alguma pompa e circunstância um acordo do bloco com Singapura e a entrada da Bolívia, mas não era isso que se tinha em mente. O que se tinha em mente era que o Brasil encerrasse a sua presidência temporária do Mercosul com o anúncio realmente de que tinha sido selado o acordo com a União Europeia depois de 23 anos de tratativas, mas o negócio emperrou. E não faltaram críticas da parte do presidente do Uruguai, Lacalle Pou, que tem sido uma voz ali muito crítica a vários aspectos da condução do Mercosul e dos seus mecanismos internos, e também não foi diferente nesse encontro no Rio de Janeiro. Ele desceu a lenha em várias coisas, disse que o bloco não quer se modernizar, que ele é muito cético quanto a que em algum momento vá ser selado esse acordo com a União Europeia, porque cada país pensa apenas em si, apenas em ganhar mais, e que o melhor é inimigo do bom e que não adianta cada país ficar reivindicando para si condições especiais e detalhes e se atendo a filigranas quando não se consegue pensar no bloco e assim não vai conseguir fechar o acordo. Então foi uma fala bastante crítica na Casa do Brasil, fez críticas inclusive ao Brasil e aos países que são os fundadores do Mercosul, dizendo que eles acabam colocando óbices que atrapalham o fechamento do acordo, e ele está querendo, a gente sabe, o pano de fundo dessas críticas é porque o Uruguai quer fechar um acordo bilateral com a China. E o Mercosul, nesse momento, funcionaria como uma espécie de um entrave para isso. Então, ele está meio falando, olha, se o bloco não consegue andar, se não consegue avançar, que liberem os seus membros para avançarem primeiro, para irem na frente, para fecharem os seus próprios acordos. Não era nada disso que o Lula esperava ouvir como anfitrião e como presidente temporário do bloco, então foi uma bela água no chope. O Lula se referiu também à dificuldade de selar o acordo com a União Europeia, disse que isso já leva 23 anos, mas ele, diferentemente do presidente do Uruguai, defendeu que se continue tentando, que é preciso insistir, continuar tentando, porque isso vai ser importante para os países e que nada é impossível, como mostraram os avanços que houve nesses 23 anos. Então, o tom ali, um tanto de decepção, mas o Lula tentando não deixar a peteca cair, tentando manter no ar a possibilidade de que o acordo seja selado em algum momento. Vera, acho que outra crise que agora também está em voga, principalmente nessas discussões do Mercosul, é a recente investida da Venezuela com relação àquele território de Essequibo que fica na Guiana. Hoje o presidente Lula falou sobre esse assunto, os Estados Unidos também começaram a dizer que vão fazer sobrevoos ali na região. Essa questão vem escalando e é uma preocupação para os países integrantes do Mercosul, né? Certamente vem escalando, Marcela, desde as últimas semanas, escalou no fim de semana, quando a Venezuela fez aquele referendo e que aprovou por larga maioria a ideia de uma anexação desse território da província de Essequibo, que é um território enorme, equivale a maior parte do território da Guiana, equivale à área de muitos estados brasileiros, de outros países europeus, e é justamente a região do país mais rica em recursos minerais e, sobretudo, em petróleo
descoberto relativamente recentemente. O Brasil e o Mercosul estão preocupados com isso e querem fazer uma espécie de intermediação, uma espécie de mediação entre os dois países, com a ajuda da CELAC, da Unasul e de outras entidades multilaterais aí da região. O Brasil se ofereceu, inclusive, para sediar esses encontros de negociação. Qual é a dificuldade maior do Lula, do Mercosul, e que fica ali subjacente a essas declarações? A dificuldade de condenar com mais veemência as movimentações da Venezuela, do governo Nicolás Maduro. O Lula não chega a dizer que a Venezuela está extrapolando e que é ela que está provocando aquilo que ele chama de risco de instabilidade, de risco de uma guerra na região. Ele fala, olha, os dois países têm que conversar. É mais ou menos a posição que o Brasil adotou em relação à guerra da Rússia contra a Ucrânia, que foi tão questionada, né? Porque ele dizia que os dois tinham que sentar para conversar, quando na verdade foi a Rússia que foi lá e invadiu a Ucrânia, declarou uma guerra contra a Ucrânia, já dura aí mais de ano, quase 2 anos, com as consequências que a gente conhece. No caso da Venezuela, a gente ainda não saiu das ameaças, não tem nenhuma investida por solo, nem por ar, não tem nada no plano militar até aqui de tentativa de invasão da Guiana, mas a mobilização também é crescente. O Exército da Guiana vem fazendo exercícios, o Brasil reforçou a segurança da fronteira, inclusive com as Forças Armadas, e agora tem essa entrada dos Estados Unidos na discussão com as forças militares dizendo que vão conduzir exercícios militares lá na Guiana, inclusive com sobrevoo e com outras formas de presença militar. Isso dá uma nova dimensão ao conflito, porque é um ator externo ao continente intervindo de alguma maneira. Então, o ideal é que não se chegue a esse momento, não se chegue a esse ponto, que realmente os esforços diplomáticos sejam para que a Venezuela recue da intenção de invadir o território do país vizinho. Mas lá em 1960 foi feito um acordo nunca executado de que esse território pertence à Venezuela. Então que se volte às cortes internacionais para que alguma delas arbitre essa questão e se aguarde o tempo dessa arbitragem, não um referendo unilateral por parte da Venezuela e que pressupõe, que deixa subentendida a possibilidade de uma anexação por via militar, porque isso leva a disputa para um outro patamar com o risco real de uma guerra aqui no continente. Para chegar na Guiana, necessariamente a Venezuela teria de passar por território brasileiro, então já é mais de um país que teria a sua soberania territorial violada caso o governo Maduro resolva enveredar por aí. Então, é urgente que seja feita essa mediação. O Brasil está se colocando ali como um agente neutro nisso. O Lula vai ser criticado pela oposição por isso, por não conseguir dar uma palavra mais dura contra a Venezuela e contra o governo Maduro, mas foi o que ele fez hoje. Manifestou corretamente a preocupação, corretamente disse que isso coloca a estabilidade do continente em xeque, mas faltou ali uma palavra mais firme em relação à Venezuela, algo que pelo fato do Maduro ser um aliado, o Lula não conseguiu fazer até agora. Vera, voltando à questão ali da reunião, né, do chefe de Estado do Mercosul, teve a despedida também do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, recebeu afago de Lula, e aí complica um pouquinho mais aí a questão com o governo Milei, que está assumindo domingo. Pois é, né, Bocardi, porque o Lula fez uma fala ali de amigão pro Alberto Fernandes, uma fala que cabe eles sendo amigos, mas não nesse contexto, né? É um contexto de uma reunião de chefes de Estado e não de amigos. Ele fez inclusive alusão ao fato de que o Alberto Fernandes o visitou na carceragem da Polícia Federal quando ele esteve preso no âmbito da Lava Jato, e que ele nunca vai se esquecer disso. O Lula tem misturado muito essas instâncias, principalmente quando ele fala do período em que ele ficou preso de Curitiba, ele demonstra essa gratidão muito grande em relação a quem o apoiou, a quem ficou do lado dele nesse que foi o momento mais difícil da vida dele. Mas ao transpor para uma reunião de chefes de Estado um discurso assim tão pessoal, ele também turva o início da relação com o futuro governo. A gente sabe que existem
discrepâncias ideológicas brutais entre o governo brasileiro do Lula, do PT, portanto, e um futuro governo de Javier Milei, que é identificado com a extrema-direita. Isso já vai ser um fator de tensão nas relações. Se você traz componentes assim de simpatia pessoal para essa conversa, você acaba dificultando. E o que os funcionários do Itamaraty têm dito para quem cobre mais de perto essa questão do Mercosul e do acordo entre União Europeia e Mercosul frustrado até aqui, é que as objeções postas pelo governo da Argentina nessa reta final foram mais impeditivas para fechar o acordo do que aquelas colocadas pelo governo da França. Ou seja, todo esse rapapé com o Alberto Fernandes, você vai fazer muita falta, é muito triste me despedir de você dessa maneira, que levam a coisa para o lado pessoal, omitem o fato de que a Argentina foi decisiva para atrapalhar se fechasse o acordo nessa reta final. Na verdade, acho que o Alberto Fernandes não quis colocar essa cereja no bolo e deixar para o Milei colher eventuais frutos. Então, é ruim quando você transforma uma reunião de chefes de Estado numa coisa de brodagem, de camaradagem com amigos. Vamos ver, né? Mudando um pouco de assunto, Vera, voltando para a política interna, até as questões que a gente vem tratando aqui ao longo da semana com relação ao Congresso, a agenda que é de interesse do governo. Foi adiada a apresentação do relatório da MP da subvenção do ICMS, uma pauta vital para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e esse prazo acaba só encurtando, né? O que a gente pode falar a respeito disso? Pois é, Marcelo, o Haddad está tão empenhado nessa pauta que ele nem ficou para participar da reunião dos chefes de Estado. Saiu do Rio, voltou para Brasília para participar dessas negociações. Mas emperrou de novo. Havia uma expectativa de que o relator da MP das subvenções apresentasse o relatório dele hoje, e isso não aconteceu, ficou para a semana que vem, e a gente sabe que a apresentação do relatório é ainda um primeiro passo, porque ainda estamos na fase da comissão, e o que está pegando é que não se chega a um consenso quanto ao texto, quanto aos termos do que o governo vai querer cobrar das empresas, retirando delas a possibilidade de incluir um monte de coisa que hoje está inclusa em subvenção do ICMS. Uma parte começou a ser negociada num outro projeto que estava tramitando em separado e que deverá ser anexado à SMP, que é o projeto que fala sobre a respeito de juros sobre capital próprio, que é uma outra modalidade que as empresas usam para pagar menos imposto federal. O governo gostaria de restringir ao máximo essa modalidade, encontrou outras resistências, recuou bastante, mitigou muito a sua própria proposta e deverá acrescentá-la à MP. Mas tudo isso atrasa, tudo isso leva um grande grau de incerteza ao texto e vai reduzindo aquilo que o governo esperava arrecadar mais com essas medidas. Então, essa ideia de acabar, ou praticamente acabar, com a possibilidade de você pagar menos impostos com esse mecanismo de juros sobre capital próprio, deveria render 10 bilhões a mais de arrecadação. A MP, do jeito que ela estava, poderia render até 35 bilhões. Diante dessas incertezas e da negociação que tem que ser feita no texto para que ele passe, esse valor vai caindo e tudo isso vai pondo pressão sobre a própria meta fiscal estabelecida pelo ministro Fernando Haddad. Vera, o que está por trás dessa história aí do bate-boca do Haddad com o Romeu Zema pela renegociação da dívida do Estado de Minas ali? Qual é o fundo político dessa disputa? Tem uma dificuldade nos termos da renegociação. O governo de Minas está jogando pesado aí e o Haddad criticou bastante o governador Romeu Zema. O que está por trás das declarações, principalmente, que ele fez hoje ali, com críticas ao Zema, dizendo que tudo que ele fez foi endividar Minas, etc., é que ele está querendo demonstrar que está do lado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, contra o governador de Minas. Existe, claro, uma divergência conceitual entre o governo federal e o governo de Minas em torno disso,
Mas o Haddad acusou o Zema de ter governado os últimos anos praticamente às custas de recursos federais, ter aumentado o endividamento de Minas, que era de cerca de 100 bilhões para 160 bilhões, não ter conseguido resolver esse problema, mesmo sendo aliado do governo anterior. Então foram várias as estocadas que o ministro deu. E aí disse que a pior coisa que ele pode fazer, sendo que não fez nada nesses 5 anos, é agredir o Pacheco, né, o presidente do Senado, que é aquele que vai pautar um acordo que for fechado. Então, que na hora de ficar fazendo graça pela imprensa e nem de bater boca. Então, ele saiu em defesa do Rodrigo Pacheco. Os dois são adversários regionais, o presidente do Senado e o governador, e o ministro, com isso, saiu em defesa do Pacheco, de quem ele depende largamente para que muitas dessas pautas da agenda econômica avancem. Rodrigo Pacheco é um aliado do governo, não só na agenda econômica, tem toda a questão dos vetos, tem a nomeação do Dino, então tem muitos assuntos que passam pelo Senado, e nesse momento o Haddad também quis fazer um gesto de apreço ao presidente do Senado. Vera, queria falar sobre um outro senador. Está avançando agora também um processo que pede a cassação do atual senador Sérgio Moro, ele que é ex-juiz, ex-ministro. Hoje ele chegou a ser ouvido no processo que corre na Justiça Eleitoral lá no Paraná e se recusou a responder às perguntas. Numa análise, você que tem acompanhado esse caso, qual seria um desfecho provável para essa história, hein? Olha, todo mundo que acompanha esse caso mais de perto, sejam juízes, sejam procuradores, sejam os políticos que têm demonstrado muito interesse nesse caso, Marcela, apostam que o desfecho mais provável é a cassação mesmo do mandato do senador Sérgio Moro. Ele está sendo processado aí numa ação que foi movida pelas coligações tanto do PT quanto do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de abuso de poder econômico, abuso de poder político por gastos na sua campanha ao Senado no ano passado. Eles alegam que ele tentou driblar a lei eleitoral em vários movimentos, quando ele desistiu lá de concorrer à presidência da República, que ele teria cedido gastos naquela ocasião, que ele também teria burlado a lei eleitoral ao migrar do Podemos para a União Brasil na reta final. Então tem várias acusações. Tem um gasto de pré-campanha que está sendo atribuído a ele de 6 milhões e 700, quando o limite era só 4 milhões. Então, todo esse pano de fundo, toda essa argumentação é considerado bastante consistente por quem acompanha o processo, e já existe uma disputa, inclusive, por quem vai ser candidato, caso ele tenha de fato a candidatura, o mandato, portanto, cassado, e essa vaga no Senado se abra. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que hoje é deputada federal, seria, por exemplo, candidata a essa vaga aberta pela cassação do Moro, que é considerada provável. Ele hoje só respondeu a perguntas do juiz, não quis responder a pergunta dos advogados das coligações e nem as perguntas do Ministério Público, das partes, só do juiz. E aí ele se diz perseguido, é até um pouco irônico, né, porque ele usou argumentos que muitos dos investigados por ele na Lava Jato usavam, que era a perseguição política, que ele era alvo de uma sistemática perseguição, reclamou inclusive da coligação do PL estar entre os que questionam a lisura do seu mandato, etc. E aí ele disse que ele tinha que reforçar os seus gastos com segurança, porque ele era muito visado por ter sido o juiz da Lava Jato, que por isso ele requeria carros blindados, mas que isso não trazia a ele nenhuma vantagem na disputa, nenhuma vantagem competitiva em relação aos adversários. O desfecho deve estar para acontecer. E muita gente, como eu disse, aposta que vai terminar com a cassação dele, que não é final. Ele tem como recorrer ao próprio TRE e depois fazer recursos ao TSE. Então não é uma coisa para um desfecho imediato, mas é considerada remota a chance dele ser absolvido nesse processo. E a música, qual é?
Música, América do Sul está na pauta, Bocardi. Tem muitas músicas que falam do nosso continente. Escolhi uma do Ney Matogrosso, que tem América do Sul como título e fala ali da força e da pujança e pede que Deus ajude a América do Sul. Achei que que condiz com o momento. Vamos pedir Ney Matogrosso. É isso aí, Vera Magalhães. Muito obrigado. Uma boa noite para você. Ótima noite para vocês. Até amanhã, pessoal. Um beijo, Vera. Até amanhã.